Muito boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wagner Teruel, sou pastor do Espaço Pentecostal, sou também diretor do ITS, Instituto Teológico Chamar, e eu quero agradecer a Deus a oportunidade de você estar me vendo aí, agradecer a Deus pela oportunidade de ter aqui o irmão Neto, de ter aqui o irmão Suliano conosco. Nós vamos juntos hoje estudar um pouco sobre a unicidade de Deus e o batismo nas águas. Nós vamos falar sobre coisas interessantes nessa noite. Vamos falar sobre unicidade, dualismo, trinitarianismo, politeísmo. Vamos falar sobre batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique conosco, eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Aqui do meu lado está o irmão Neto, também para a sua apresentação. Pai Senhor, a todos os irmãos que estão nos assistindo, eu sou o irmão Neto e eu creio que esse vídeo vai ser de tanta bênção para você quanto para nós. Amém. Amém. Aqui está conosco também nosso irmão Suliano, ele vai apresentar aí as suas considerações dessa noite. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos assistindo. Estou aqui em Mogi das Cruzes, estou estudando teologia com o pastor Dr. Wagner Teruel e hoje nós vamos discutir e aprendermos juntos. Amém? Muito bem, queridos irmãos e amigos, bem é sabido que o povo que anuncia a mensagem do nome de Jesus, ele é um povo perseguido. As perseguições não acabaram. As pessoas falam, não existe perseguições hoje, mas existe. Experimente você que está aí me assistindo, sair por aí dizendo, eu prego o nome de Jesus e eu batizo nas águas em nome de Jesus, para você ver como você é perseguido. Por várias vezes já fui chamado de anticristo, falso profeta, Beelzebul, mentiroso, já me pegaram pelo pescoço, já quiseram me bater, mas uma coisa eu sei, seguimos anunciando a verdade que liberta. Há poucos dias, há poucos meses, batizamos pastores, batizamos líderes, igrejas inteiras, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que aquele que ama a palavra de Deus, aquele que examina a palavra de Deus, também recebe um nome como esse, que é sobre todo nome. Amém? Os nossos irmãos que estão aqui ao nosso lado, eles vão seguir fazendo perguntas e discutindo sobre esse tema tão maravilhoso. Amém? Irmão Neto tem liberdade. Eu queria entender por que tanta perseguição, pastor, no nome de Jesus. Bom, essa perseguição não é de hoje, né? Perseguiram os apóstolos do Senhor, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais atrás aqui, perseguiram os apóstolos do Senhor Jesus por causa da mensagem do nome. Perseguiram apóstolo Paulo, mesmo antes de ser apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo, ele pegou cartas para perseguir o povo por causa do nome de Jesus. Simplesmente, o povo é perseguido por causa do nome, porque esse nome é sobre todo nome. Eu acho interessante, Neto, eu escrevi um material uma vez que é o maravilhoso nome de Jesus. Eu acho interessante que as pessoas, elas usam o nome de Jesus para tudo. Está desempregado, nome de Jesus, vamos orar em nome de Jesus. Está doente, invoca o nome de Jesus. Alguns amigos trinitários estejam nos ouvindo, você sabe disso. Aparece um endemoniado na casa e você tenta expulsar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o demônio não sai, porque tem que ser no nome de Jesus. Então nós somos perseguidos porque nós cremos na verdade, e a verdade incomoda. Incomodou os judeus no passado, incomoda o catolicismo romano, incomoda os cristãos que não gostam de estudar a palavra de Deus e continua incomodando. Isso acontece simplesmente porque a Bíblia diz, errais por não examinar as Escrituras. O que eu sempre presto atenção é que Jesus Cristo falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Isso. E nós bem sabemos que os trinitários não sofrem perseguição nenhuma. Não, porque o próprio Papa, ele falou em uma certa ocasião, separados contudo pelas igrejas, mas unidos pelo mesmo batismo. Ora, irmãos, nós não podemos nos esquecer que foi essa mesma igreja católica, através de Constantino, no ano 325, no concílio de Nicéia, quem promulgou e ordenou a crença em três deuses. A Trindade não é outra coisa a não ser a crença em três deuses. Quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos separando e não estamos unificando com a fé que o Senhor ensina em Deuteronômio 6,4. E o senhor, pastor, quem é Jesus? Muito boa a sua pergunta. Jesus não é um mero profeta. Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus não é um bom homem, como os espíritas afirmam, que ele foi um grande homem, um iluminado. Não, Jesus é muito mais que isso. Jesus é Deus, é o Verbo feito carne.
O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Ele disse: eu sou o Alfa, primeiro, e o Ômega, o último. Se alguma pessoa tem alguma dúvida, Alfa e Ômega, eu sou o Pai e eu sou o Espírito Santo. Quem estava falando? O Filho. Então ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O senhor acabou de dizer que Jesus Cristo é o próprio Deus, né? Sim. Lá em Gênesis, a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26 que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus está falando com o Filho e com o Espírito, ele está falando com o anjo ou com quem? É muito interessante esse texto, Gênesis 1:26. Fala bem assim, olha que coisa linda esse texto. Então disse Deus, não os deuses, mas um Deus: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Bom, primeira coisa que nós precisamos olhar no versículo 26 e o versículo 27. Todo texto sem contexto é pretexto e é caminho para a heresia. Esse é um cuidado. Veja o que diz o versículo 27. E Deus criou, ou criou Deus, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeira coisa que nós precisamos definir. Quando a palavra Deus está escrita aqui, está escrito no singular. Deus, um Deus criou. Ou foi o Deus Pai, ou foi o Deus Filho, ou foi o Deus Espírito Santo, se é que é possível. Uma outra situação que nós precisamos compreender é a questão dos verbos, né? É importante isso. A diferença entre fazer e criar, ela é grotesca. Esse texto aqui está falando, façamos o homem, no versículo 26, e no versículo 27 está falando que criou Deus o homem. Fazer e criar são duas coisas diferentes, amados. Nós não podemos maltratar o nosso português e nem ofender a ignorância do povo. Quando a palavra de Deus fala façamos, Deus estava falando com alguém que não era com um segundo Deus e que não era com um terceiro Deus. Ele falava com alguém. Com quem Deus falava em Gênesis capítulo 1, versículo 26? Bom, primeiro, Deus poderia estar falando, se é que seria possível, com a Trindade. Uma reunião como essa aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, vamos fazer o homem, vamos fazer desse jeito, façamos o homem. E o Deus criou, um dos três. Nós precisaríamos de base bíblica para isso, e a Bíblia não nos fornece subsídio para isso. Então, logo, todo texto sem contexto é pretexto. Logo, poderia ser que o Senhor Deus estaria falando com os anjos. Aliás, a maioria das correntes unicitárias, aquelas que creem no único Deus, eles ensinam que em Gênesis 1:26 estava falando com os anjos. Ora, se anjo tem poder de criação, então por que não adorar anjos como muitas pessoas fazem? Mas o apóstolo Paulo fala, não prestem culto a anjos. Aliás, o anjo se apresentou para João e ele se prostrou em terra e ele falou, não faça isso porque eu sou um conservo seu. Então logo, se aquele anjo, se era com os anjos, nós temos um problema teologal. Ou os anjos criaram e eles merecem a adoração, ou então eles não fizeram parte da criação. Algumas teorias afirmam que Deus estava falando com a sabedoria. Em Provérbios capítulo 30 fala sobre isso, né? Provérbios 10, 30, deixa eu ler aqui o texto para que nós não possamos cometer erro com os nossos irmãos. O Provérbios capítulo 10, versículo 30 fala, quando ele estava espraiando os céus, eu era a sua aluna e aprendia dia a dia. Essa Bíblia aqui vai falar arquiteta, quer ver como está escrito? Vejamos, exatamente, obrigado Suli. Provérbios 8, versículo 30, e fala assim, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto dia a dia, e eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele o criou e a humanidade me dava alegria. Então, uma teoria poderia estar falando com a sabedoria. Esse texto fala sobre a sabedoria. Porém, se estava falando com a sabedoria, por que ela fala assim, que eu estava ao lado dele e era seu arquiteto, e logo fala assim, eu me alegrava com o mundo que ele criou e não que nós criamos, ok?
Na sua Bíblia, se você tiver uma versão revista corrigida ou revista atualizada, você vai ler lá que ele fala assim: eu estava ao seu lado e era seu aluno. Então logo, se era aluno, aí muito menos poderia fazer parte da criação. Uma outra teoria que se faz muito conhecida hoje no meio unicitário também, entre os unicistas, fala que Deus falava com a sua pluralidade majestática. Pluralidade majestática é a performance que Deus tem em ser tudo aquilo que Ele é, e logo estaria falando dessa forma. Também outros falam que era um solilóquio. No nosso português é muito comum a arte ou a situação de falar sozinho, né? Deus talvez estaria falando sozinho. Eu prefiro acreditar que Deus falava com você, meu caro amigo que está nos assistindo, com vocês, irmãos que estão aqui. Deus falava com os pregadores de hoje. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, a saber os que creram no seu nome, a estes que creram no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse verbo feitos, mais uma vez, essa adjunção aí, feitos, lembra do mesmo façamos lá atrás. Feitos filhos de Deus. Qualquer pregador que prega a verdade faz o pecador ser filho de Deus. E lógico, é óbvio que não é essa visão física, não é filho de Deus na aparência. Deus não é homem físico, Ele é espírito, ok? Então, quando fala façamos o homem à nossa imagem, está falando da imagem de Deus, imagem santa, incorruptível, zelosa, prestimosa, e nunca imagem física, porque se nós fizermos de Deus um instrumento como nós somos, então nós limitamos a Deus, e logo Deus não será mais onipresente, por maior que seja Deus. A Bíblia fala que a terra é estrada dos seus pés, por maior que seja Deus. Se nós colocarmos Ele num habitáculo como o nosso corpo, muito maior nesse caso, Ele será um Deus limitado. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falava com os pregadores hoje que pregam a verdade, que transformam o pecador em filho de Deus. Ok? Está respondido? Nós sabemos que Adão e Eva teve um encontro só com um único Deus, né? Sim. Mas, como os trinitários falam, eles falam que existem 3 deuses. Então, no caso de Jesus Cristo ficava lá no céu, Deus falava com Adão? Essa é uma situação muito difícil. Nossos amigos deveriam eles mesmos explicar essa situação. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus se encontrava com Adão e Eva. Não é isso? Isso. Na viração do dia, sempre no finalzinho da tarde, ele passava por ali. Quem passava por ali? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? É óbvio que o único Deus passeava por ali. Jesus não estava em stand-by. Jesus não estava aguardando o momento da morte. Jesus não estava aguardando o seu momento. Ele era Deus que estava ali no Éden. Deus quem falou com Moisés na sarça ardente. Deus que se apresentou para Manoá através de uma teofania. Deus que se apresentou para todos os homens no passado através de uma teofania e que manifestou-se em carne nos últimos dias através de Jesus Cristo. O senhor falou uma coisa muito interessante, que muitos estão usando essa expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas sabemos que na Bíblia só existe Deus Pai, né? Sim. Isso é muito complicado. As pessoas colocam esses chavões para poder enfatizar a Trindade. Eu respeito muito as pessoas que creem na Trindade. Eu não tenho, também não concordo com isso de que eles estão num degrau e nós em outro degrau. Só existe um elevador que leva para os céus, não tem degrau, você não sobe de escada para os céus. Mas eu respeito muito a quem crê na Trindade, mas esse chavão foi justamente criado para fustigar aos unicistas. Existem muitos unicistas, e você talvez que está me assistindo, você sabe disso, talvez você até seja um deles. Existem muitos unicistas dentro de igrejas trinitárias. Existem. Por quê? Porque as igrejas unicistas começaram a pregar sobre a sua placa, a minha placa, essa, aquela, e logo, quando se fecha as portas, o movimento unicista, os crentes que creem no único Deus, que batizam em nome de Jesus, começam a correr para igrejas trinitárias. Mas eu quero dizer para você, irmão, nunca se esqueça, você é uma águia. Em algum momento o Senhor vai bradar nos céus e as águias vão aparecer. É o momento seu de se libertar e anunciar essa verdade. Existe sim algumas pessoas que fazem isso, mas é para atacar o nome do Senhor Deus através dos pregadores unicistas. Quando nós anunciamos a Jesus como verdadeiro Deus,
obviamente alguém vai se levantar e vai ensinar isso. Existe uma outra teoria que é mais complicada ainda, que fala que Jesus é o Filho eterno de Deus. Isso é um outro absurdo. Até dizer que Jesus é o Filho de Deus, porque a carne, o habitáculo humano, Jesus era filho, correto, mas dizer que é eterno, aí é um absurdo. Ele era Filho de Deus, nunca Filho eterno de Deus. Nós vimos no Velho Testamento o Deus sendo chamado de Jeová, de Javé. E qual seria o nome de Deus, pastor? Ok. Deus se revelou gradualmente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Deus, ele vem se revelando gradualmente o seu nome. Antigamente, o nome representava muito. Ninguém colocava o nome de uma pessoa aleatoriamente. O seu nome, por exemplo, é Neto, porque você leva o nome do seu avô. Não é isso? Isso. Então, esse valor familiar, ele está agregado. Isso você nunca vai conseguir tirar o valor que foi agregado ao seu nome. Antigamente era a mesma coisa. Colocava o nome de uma criança porque representava o caráter dela, representava o poder dela, representava quem ela era. Jesus, quando apresenta o nome dele lá, Emmanuel, Deus conosco, quando apresenta isso, porque estava apresentando o seu caráter, o seu poder e a sua autoridade. Na fase abraâmica, lá atrás, em Abraão, já desde aquele antigamente, Abraão chamou ele de El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo. E aí vinha apresentando Melquisedeque, quando Abraão vai lá até Melquisedeque e toda aquela situação, e ele se apresenta como El Elyon. Quando a Agar, ela tem que fugir com o menino e coloca o menino debaixo de um arbusto, lembra Ismael, não é isso? É isso mesmo. Ismael, me perdoem, deu branco aqui. Quando Ismael coloca ele debaixo de um arbusto para morrer, e ela fala que eu não vejo o menino morrer, e dos céus brada uma voz, e olha, e ela vai e ela pega o menino e ela fala, El Roi, ou seja, o Deus que me vê. Mas ainda assim não estava definido qual é o nome de Deus. Como nós podemos descobrir isso? Logo depois, em alguma necessidade de Moisés, ele pega e ele chama o Senhor de El Shaddai, ou El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. Seguindo um pouquinho mais, ele é chamado ainda de El Betel, né? O Deus da casa de Deus. Olha que coisa linda. Se nós tivéssemos um tempinho para parar aqui um pouquinho, lá em Gênesis 35, quando Jacó, ele se apresenta, né? Jacó, ele está ali com a sua família voltando para o lar, voltando para sua casa, e ele fala para os irmãos assim, olha, agora tirem os brincos, troquem de roupa, tomem banho, abandonem os ídolos, porque nós vamos entrar em El Betel, nós vamos entrar diante do Deus da casa de Deus. Uma coisa é ir para Betel, para a casa de Deus, você vai de qualquer jeito. Você vai de bermuda, vai de chinelo, você vai pintado, você vai do jeito que você quiser. Mas quando você vai entrar diante do Deus da casa de Deus, a coisa muda. E nós estamos hoje, você aí do lado do vídeo, e nós aqui, nós estamos diante do Deus da casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. E Ele é o nosso Deus. Então, é certo dizer que aquele mesmo Deus que disse lá em Êxodo, eu sou o que sou, é o mesmo homem que andou aqui na terra, que multiplicou os peixes, que ressuscitou morto e fez parar de andar, é esse mesmo? É o mesmo Deus. O mesmo tetragrama YHWH, o impronunciável, o Deus dos antigos, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Jeová Tzidkenu, Jeová Shammah, Jeová Elion, e todos esses nomes que nós encontramos no Antigo Testamento, Jeová Nissi, Jeová Rafá, esse mesmo Deus do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos anos atrás eu encontrei um amigo, e ele era pregador de uma grande igreja, né? E ele pregando nessa grande igreja, ele no momento da pregação da igreja trinitária, ele recebe a revelação de que Jesus é Deus. No momento da pregação, ele desce do púlpito, como ninguém podia explicar nada para ele, e ele vai, ele pesquisa e ele encontra que sim, Jesus é Deus. Só que ele cria uma situação. Ele consegue entender que Jesus é Deus, perfeito. Só que ele não consegue entender que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento.
Para ele, o Deus do Antigo Testamento era um e Jesus do Novo era outro. Por quê? Ele falava para mim assim, pastor, acontece que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Ele ama, ele cura, ele restaura as vistas, ele ressuscita mortos, ele é um Deus de amor. E o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus de lei, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Não pode ser o El Shaddai, o Jeová Shalom, né, do passado, não poderia ser o Jesus do Novo Testamento. Mas eu quero dizer, é o mesmo Deus. E por que eu posso afirmar que é o mesmo Deus? Porque na lei era lei, na graça era graça. Aquele que se estriba pela lei é porque da graça tem caído. Simplesmente no passado Israel era uma nação conquistadora. Israel veio para conquistar a terra prometida, lutava, mantinha a terra prometida. Logo, quando o Senhor Jesus vem, que volta direto para Israel, o primeiro lugar quando ele se manifesta, é em Jerusalém que ele atua, é para Jerusalém que ele cuida. Quando ele está lá e o povo recusa ele, abre-se as portas para nós. Então, o amor de Deus é manifestado em que ele mesmo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E aí vem, discorrendo no Antigo Testamento, Jeová Jireh é chamado Senhor proverá, né? Ou Jeová proverá, Jeová Rafá, o Senhor que te cura, Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira, e por aí vai. O nome do Senhor sendo progressivamente demonstrado cada dia a cada dia. Logo na fase messiânica, através do Senhor, vem os textos da palavra do Senhor, que diz lá em Zacarias capítulo 14, eu gostaria de ler para você, que diz assim: esta é a seguinte profecia: e o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor, não três, mas um será o Senhor e um será o seu nome. Qual é o nome dele? Jesus. O que significa Jesus? O Senhor que te salva, ou Jeová te salva, ou Jeová nossa salvação, ou ainda Jeová é a salvação. Aquele que veio para salvar, ele tem atributos de ser Deus. Ali em Atos capítulo 4, versículo 12, fala assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O que representa isso? Representa ter conosco, na nossa certidão de nascimento espiritual, o nome do Deus soberano, o nome do Deus altíssimo, Emanuel, Deus conosco. Amém? Essa questão da unicidade é uma coisa tão séria que a Trindade gera uma confusão tão grande dentro da cabeça das pessoas, que uma certa vez a minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, eu acho que eu gosto mais de Jesus do que de Deus. Então eu queria que o senhor me explicasse melhor como seria mesmo a questão da Trindade. O que eles creem, o que eles explicam às pessoas. Muito bem. Eu estava lendo aqui um livro do pastor Gilberto Gonçalves, um amigo meu. Ele é colombiano, ele esteve no Brasil fazendo missões por alguns anos. Se não me engano, agora já retornou à Colômbia. Um abraço para o meu querido amigo, pastor Gilberto Gonçalves. E me permita, eu vou usar o livro dele, recomendo. O livro dele chama-se Em Busca da Verdade. Muito bom esse livro. E ele apresenta 6 teorias que ele encontrou aqui na Terra, aqui no Brasil, sobre a Trindade. Primeira teoria: são 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, diferentes. Cada uma delas possui personalidade própria. Isso começa com um problema. 3 pessoas, assim como somos aqui, 3 pessoas. Sully, Wagner, Neto, 3 pessoas distintas. Logo, quantos deuses teríamos? 3. 3 deuses, correto? 3 pessoas distintas, 3 deuses. Ok? Uma segunda teoria que ele encontrou que são 3 pessoas iguais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são co-iguais, co-eternos, co-onipresentes, co-criadores, etc. Eles trabalham em comum acordo, propõem os defensores dessa segunda postura. Então são co-eternos. Nem você existiu primeiro e nem eu existi primeiro. Já começa um conflito. Porque se o Pai e o Filho nasceram juntos, quem é pai de quem? Né? Como é que vai ser pai se na gestação espiritual, supostamente espiritual, já nasceram juntos? Né? E se nós obrigarmos que a lei da natureza seja cumprida, quem é a mãe do pai? Ou quem é a mãe do filho? Né? Se nós formos olhar bem claro sobre quem é pai de quem, nós vamos encontrar lá no Novo Testamento que o Espírito Santo foi quem gerou a Jesus. A Bíblia diz assim, a Maria pergunta assim: como acontecerá isso, visto que eu não consigo varão, visto que ainda sou virgem? E a Bíblia, e o anjo fala: descerá sobre você o Espírito Santo, e a glória do Altíssimo te cobrirá. Quem é
que engendrou ou quem engravidou a Maria? O Espírito Santo. É Bíblia. O problema é que as pessoas não gostam de ler. Esse é um problema muito sério. A terceira teoria dele, não do pastor Gilberto, mas as teorias que ele encontrou. 3 pessoas em uma. Essa é muito parecida com a teoria de Miguel de Cervantes, o desenho antes de Calvino mandar matar Miguel de Cervantes. E isso é importante para os nossos amigos que gostam de reforma e gostam de todas essas coisas. Calvino mandava matar pregadores do nome de Jesus, assim como hoje, se eles pudessem mandar matar a gente, eles mandariam também da mesma forma. Mandavam matar ele. E Calvino manda matar Miguel de Cervantes porque ele faz o seguinte desenho. Você pode acessar o Google, coloca imagens, coloca Miguel de Cervantes, você vai ver que a imagem que o Miguel de Cervantes tem é de um Deus de 3 cabeças, uma cabeça do lado, outra do outro, no mesmo tronco, no mesmo ombro, e ali estava manifesta a Trindade, e por causa disso ele morreu, porque ele estava debochando, porque realmente não é um Deus de 3 cabeças, é um único Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e ele é o cabeça da igreja, não seria 3. Outra teoria que é apresentada é 1 em 3, ou seja, um habitáculo aonde 3 podem se manifestar simultaneamente ali. E não vale a pena nem comentar isso. Deus trino ou triuno é apresentada por seus relatores como uma triunidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, deixando para a interpretação do leitor uma clara proposta de 3 deuses dentro de uma única divindade. É outra loucura. E por último eles falam um Deus com 3 personalidades. Essa sim é a mais absurda de todas as teorias que pode ser apresentada, que é um Deus em 3 personalidades. Personalidade já traz a esquizofrenia, já traz a problemas muito sérios. Bom, eu tenho aqui também nas minhas mãos um livro muito interessante que é Seis Heresias, de Raimundo F. de Oliveira, e ele apresenta uma teoria sobre a Trindade que é no mínimo inusitada. Eu gostaria que você pudesse me dar um zoom aqui nesse triângulo que nós temos aqui. Dá para ver bem aí? Ok? Esse triângulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. Logo, nós compreendemos que existem 3. Pai não é Filho, Filho não é Espírito, Espírito não é Pai. Porém, dentro do triângulo, dessa proposta teológica que o Raimundo apresenta aqui, ele apresenta que Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Ora, amigos que estão nos assistindo, expliquem-me por gentileza essa teoria, porque realmente eu não consigo entender. Ou é Deus ou não é Deus. Ou é um Deus ou são 3 deuses. Agora, utilizar um esquema como esse aqui é simplesmente para dizer assim: a Trindade é algo que não dá para se ver. Amém? Pois é. É uma passagem bíblica que é bem, eu particularmente não estou procurando entender, que é aquela passagem lá que João Batista vai batizar Jesus. E a Bíblia diz, né, que o Pai fala lá em cima: esse é meu filho amado que eu comprazo, e desce o Espírito na forma de uma pomba. Como o senhor pode explicar essa passagem bíblica, sendo que o senhor falou que existe somente um Deus? Ok. Bom, primeiro nós precisamos compreender, Suri, que essa visão, o único que teve foi João o Batista, para confirmar que era o Messias que ele estava batizando. A voz no céu bradando não foi uma voz no megafone que todos ouviram, apenas João ouviu. Essa é uma situação. Outra situação, a forma de pomba. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, não quer dizer que era um pássaro branco, que hoje é símbolo do Espírito Santo, não quer dizer que era um pássaro, quer dizer que era em forma, em suavidade. O que estava dizendo ali? Estava dizendo ali que se cumpria em Jesus toda a divindade. É que em Jesus não faltava Deus, não faltava um pedaço de Deus, ele era todo homem e todo Deus. Isso é chamado de união hipostática, ou chamado de hipostases. Quando no céu brada, esse é meu filho amado, quando a pomba desce, quando o filho é batizado, não está dizendo que ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque senão nós obrigatoriamente teremos que ter uma crença em 3 deuses. O que estava dizendo ali é que em Jesus estava completo toda a divindade. Ele é um Deus completo, ele não é um Deus pelas metades, como algumas pessoas acreditam. Não, isso cabe ao Pai, isso cabe ao Filho, isso cabe ao Espírito Santo. Não, em Cristo se completa toda a divindade. É disso que estamos tratando.
Ok? Nós, como cristãos, sabemos que os testemunhos de Jeová é mesmo uma seita. Uhum. E qual a diferença entre o testemunho de Jeová e os trinitários? Porque o testemunho de Jeová, eles pegam e tiram a divindade de Jesus. Nós sabemos que os trinitários, querendo ou não, eles fazem uma forma de hierarquia. Como Deus Pai, o Todo-Poderoso, e Deus Filho, tendo um pouco de poder. Aliás, os testemunhos de Jeová já ensinam isso, né? Que o Jeová é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus é um Filho poderoso, né? Não todo-poderoso, mas poderoso. Bom, primeira coisa que nós precisamos compreender é a questão da palavra